Porque hoje em dia, como é tudo político, então, o padre X faz esse trabalho. Então, quem faz esse trabalho é da mesma posição política daquele padre X. Não. A igreja sempre teve um olhar preferencial para os pobres. E pra você ver, né? Parece uma dicotomia, parece uma incoerência. Eu começo falando que é importante ter dinheiro, mas ao mesmo tempo eu falo sobre o pobre. Mas é exatamente isso que o evangelho faz. Jesus faz a ponte do pobre e do rico. Jesus não separa o rico e o pobre, que é diferente do marxismo, né? O que o marxismo faz? Por isso que a igreja, ela não é direita e esquerda. A igreja está acima disso. Se engana quem pensa que eu sou de direita, a direita defende a vida, então a igreja é direita. Não. Isso é uma posição política sua. Mas a igreja não é esquerda nem direita. A igreja está acima disso, porque a igreja é a esposa de Cristo. Aliás, a igreja é Cristo. Por que a igreja é imaculada? A igreja imaculada, ela não tem erro, porque não existe igreja santa e pecadora. A igreja é só santa de homens pecadores. Por que a igreja é santa? Porque a igreja é Cristo. Porque a cabeça e o corpo são uma coisa só. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem que é o corpo da igreja? Cristo também. Então Cristo é direita? Cristo é esquerda? Não. É aí que está o erro. Cristo não é nem direita nem esquerda. Cristo é Deus, pessoa encarnada. Então quer dizer que você é esquerdista. Não, quer dizer que você é direitista. Não. Eu tenho a minha posição, isso aí é meu CPF, né? Eu nem acho legal político, mas assim, eu tenho aquilo, eu sei o que mais defende posições que eu acredito, que a igreja acredita, que eu acredito também, claro, porque eu sou católico, porém, a igreja não é nenhuma nem outra. Isso aí, a igreja condenou o marxismo e condenou o liberalismo. Entendeu? Não existe negócio, quem é católico tem que ser tal coisa. Porque tem os dois lados que vão falar a mesma coisa. Sim. Está acima disso. Então o trabalho com o povo de rua está acima da política. Tem gente que faz por questões políticas. Mas assim, o meu trabalho com o pobre de rua, que inclusive agora a gente não somente vai à rua, como traz eles para dentro da rua, traz deles de fora da rua para nossa casa, de missão, que agora a nossa casa é uma casa bom samaritano, que eles passam a tarde com a gente, tomam banho, comem, rezam, são escutados, a gente tem relacionamento da nossa casa de se conhecer. Nosso trabalho nosso trabalho de evangelização, é um trabalho de evangelização, que toca também o social. Igual quando você olha para a vida de Madre Teresa, o que ela fazia? Era de trabalho X, lado A ou lado B? Não, Madre Teresa cuidava do pobre porque ela queria matar a sede de Jesus. Ela escutou Jesus falando para ela, tenho sede, e ela vai lá e começa a matar a fome do pobre e cuidar do pobre, cuidar do doente, porque ela entendia que essa era a forma de matar a fome dos irmãos. A minha comunidade faz a mesma coisa. Nós cuidamos do pobre porque a gente tem que ver, a gente é chamado e desafiado a viver a misericórdia nele. Por que a gente é chamado a viver a misericórdia no pobre? Porque quando a gente olha para a miséria do pobre de rua, a gente vai ver a droga, a gente vai ver a sexualidade desregrada, a gente vai ver a prostituição, a gente vai ver escancarado. A nossa miséria está encoberta. Então quando a gente olha para a miséria dele e olha para a nossa miséria, a gente vê que nós também temos miséria. E a gente entende que Jesus é quem transforma tudo isso. Então nosso trabalho com o povo de rua é exatamente isso, é um trabalho de evangelização, um trabalho espiritual. Para nós, estar na rua não é só um trabalho, de ajudar o pobre. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, tem pessoas que perguntam, mas aí quando você vai lá, você faz tal coisa, e o que muda? Eu não sei o que muda. Eu faço o que eu tenho que fazer. Porque da mesma forma o padre pode pregar, pode celebrar a missa, e o que muda? Muda que acontece o sacramento. Mas e os corações todos mudam? Não. Então se eu paro de fazer o trabalho com o pobre porque eles não saem da rua, não todos, alguns até saem, porque a gente tem testemunho disso, se eu paro de fazer o trabalho com o pobre de rua porque eles não mudam, eu também tenho que parar de pregar. Porque às vezes eu prego e a pessoa continua do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, você entende como que a gente fica cobrando de alguém que não tem estrutura mental, emocional, espiritual, uma mudança, mas esquece que na igreja é a mesma coisa? Porque é a mesma coisa, meu amigo. O evangelho dos maltrapilhos. Tem um livro de um padre chamado Brennan Manning, que chama O Evangelho Maltrapilho. O Evangelho é maltrapilho. Nós somos todos maltrapilhos na mesa do rei. Tem uma música do Anjo Resgate, fala, né? Eu me sinto diante da mesa da Eucaristia um mendigo sentado na mesa de um rei. E a gente é tudo isso. Nós todos somos mendigos de certa forma. Nesse sentido de pobreza, de miséria, de pecado. Só que existe uma questão social que eles estão em outra condição. E qual que é nosso papel? Fazer a ponte. Não é o rico contra o pobre, que é o que faz o marxismo e o comunismo, mas assim, é a ponte. Porque Jesus faz essa ponte, né? Do homem, da mulher, do preto, do branco, do pobre e do rico. Isso é o evangelho. Isso é o que Jesus quer. E sobre essa questão, só para me concluir essa questão
Tem um padre chamado Padre João Henrique, da Comunidade de Aliança de Misericórdia. Ele falou que a gente no mundo vive o cocô do diabo. O que é o cocô do diabo? O comunismo e o consumismo, que são praticamente a face de duas partes da sociedade, o comunismo e o consumismo. Um do pobre e outro do rico, né? Então, assim, é o cocô do diabo, que a gente não percebe que está no nosso dia a dia. E que, inclusive, como o mundo hoje é muito binário, faz a gente ver que a igreja está entrando nessa. Entrando muito nessa coisa. Qual dos dois lados do cocô eu quero ficar, né? E não é nenhum dos dois. Todos nós precisamos fazer essa rendição aos pés de Jesus, né? E falar, Senhor, eu preciso de você. Uns porque são consumistas, outros porque, né, vivem essa outra realidade, mas sempre falar, Jesus, tu és o nosso rei, e a gente precisa de você, e o nosso reino não é aqui, né? Então, para os dois lados. Os dois lados são materialistas. Sim. Uns aqui porque pensam só na questão de luta, tem que pensar no pobre, e instrumentaliza o pobre por questões políticas, e o outro também, que até descarta o pobre por questões políticas.